Então, é isso que a gente, é o que eu acabei de falar, né? Assim, trágico para quem, né? Como é que pode uma equipe de 5 competições, o Cruzeiro chegou em 4 finais, né? E aí eu acho que as pessoas têm essa visão, assim, foi fácil para o Cruzeiro chegar em 4 finais, né? E a gente está falando de brasileiro, a gente está falando de Mercosul, a gente está falando de Copa do Brasil e a gente está falando do Mineiro, porque a Libertadores a gente foi eliminado para o Vasco, porque naquela época ainda se jogava, as equipes brasileiras ainda se confrontavam para ver quem seguia na competição, e o Cruzeiro foi eliminado para o Vasco e acabou sendo o campeão daquele ano. Ou seja, a gente perdeu, foi eliminado para o campeão da Libertadores de 98. E é óbvio que naquela época eu tinha esse pensamento, né? Eu falei assim, pô, nossa, muito triste, porque, pô, nós perdemos, né? Fomos vice-campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, nós somos vice-campeão brasileiro, nós somos vice-campeão da Copa Mercosul. Essa até que dói mais, porque nós perdemos a Copa do Brasil para o Palmeiras e a Mercosul para o Palmeiras. Palmeiras de Arce, Paulo Nunes, Alex, Felipão, Joséias. Assim, era uma equipe com grandes jogadores, né? Então, foram jogos difíceis, né? Tanto para o Palmeiras como para o Cruzeiro, e às vezes um detalhe, né, numa partida ela faz a diferença. O Cruzeiro jogou demais contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro em casa, estava vencendo por 2-0 e o Dinei acabou entrando empatando o jogo, e no jogo de volta foi 0-0 e aí tinha um terceiro jogo, e nesse terceiro jogo a gente acabou perdendo o jogo para o Corinthians. Enfim, e aí taxaram a equipe, né? E o próprio treinador, né? Que eu acho que foi o melhor treinador que eu tive, foi o treinador que me ajudou mais, foi o treinador que sempre e assim me fez crescer como profissional, que foi o Levi, né? E taxaram o Cruzeiro de lervice, né? Nesse ano, sendo que assim para um treinador da categoria que era Levi, você de 5 competições no ano, você chegar em 4 finais, em quatro finais de competições assim importantíssimas, eu acho que não foi um ano trágico, né? Mas é a visão que eu te falo do brasileiro que acha que só a vitória é o mais importante, né? Então, se você for parar para pensar em qualquer outro país, isso não existe, né? Assim, talvez nos países subdesenvolvidos, que o cara precisa mostrar a cara dele, precisa ser vencedor para mostrar a cara dele, para ser falado, né? Eu acho que talvez seja isso, assim, eu não consegui vencer, então eu sou ruim. Mas aí é o que eu falo, muitas vezes o cara não vê a projeção, não vê a progressão, né? Não vê a evolução que tem, às vezes, um atleta, uma equipe ou clube em relação a isso. Eu lembro que nesse ano o Levi, quando chegou lá, ele veio do Japão, já tinha tido uma passagem no Japão, e o Levi começou. O Cruzeiro, por exemplo, não tinha uma sala de imprensa, né? E a primeira feita foi nessa época. Eu lembro muito do Arthur Moraes ali entrevistando, aquela coisa de pegar a gente ali na saída, às vezes, do vestiário com o microfone, dava uma volta na gente. Eu lembro que é, foi, acho que, a primeira vez assim que eu comecei a participar de um clube em que tivesse essa visão assim de melhoria. Eu lembro que o Levi começou a colocar uns jardins em volta dessa própria sala de imprensa ali, onde a gente dava coletiva, assim. Foi uma coisa diferente que o Levi fez no Cruzeiro, né? E por isso voltou tantas vezes até a comandar a equipe. Mas acho que foi um ano bacana para mim. Principalmente eu joguei ali ao lado de Valdo, de Jair, Dida, Marcelo Jean, Fábio Júnior era um menino ainda. Eu lembro que se falava muito na venda do Fábio Júnior por 20 milhões de reais, um negócio parecido, Giovani sendo cogitado para ser vendido, Ricardinho, cara. Então, assim, Bentinho, eu joguei com muita gente boa também ali. Então, para mim, acho que assim, não foi um ano trágico, óbvio, que talvez para o torcedor entenda dessa forma, mas você vê que a relação é tão doida que hoje, com a volta do Cruzeiro, campeão da Série B, o cara quer comemorar o título da Série B, mas não quer comemorar um vice-campeonato de uma Copa do Brasil, de uma Mercosul ou de uma Libertadores. É muito doido. Mas é assim que funciona, e a gente tem que ter essa consciência de que para alguns, às vezes, a coisa ela não tem a mesma visão, por exemplo, que a gente tem, que eu acho que o 98 foi um ano maravilhoso.